Olá, queridos alunos e queridas alunas, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula sobre gestão de serviços. Esse tema que aparece no nosso edital lá, falando das características básicas de serviço, falando lá sobre qualidade de serviços e qualidade no atendimento aos clientes. São esses três principais temas do edital que a gente vai falar nessa aula. E aqui vai uma dica fundamental. Essa aula vai te entregar uma ou duas questões na prova, porque esse assunto sempre cai. Quando isso está em destaque no edital, pelo histórico recente da banca, sempre que isso aparece no edital, tem caído questão sobre isso na prova. Então, esse tema vai te entregar uma ou duas questões na prova. Uma questão sobre características básicas do serviço e uma questão sobre qualidade de serviço. Essa é a grande probabilidade. Então, vamos embora? Foco na aula, porque o assunto é quente. Então, o que é serviço? Serviço é o que o banco presta, por isso que está no teu edital, né? Serviço é qualquer, olha aqui o conceito, qualquer atividade econômica, deixa eu pegar a marca-texto aqui para a gente conversar, qualquer atividade econômica cujo produto, cujo resultado não é um bem físico ou fabricado. E tu pergunta, como assim, Ravazolo, não é um bem físico ou fabricado? É que, por exemplo, esse telefone, tá? Aqui meu celular. Isso aqui é um produto físico, beleza? Um serviço não é físico. Rafael, dá o exemplo de um serviço. Essa aula. Essa aula é um serviço. Eu não estou te entregando uma caneta, uma garrafa d'água, um celular. Ó, tá aqui minha caneta. Não estou te entregando isso. Eu estou te entregando o quê? Uma experiência, conhecimento, algo que não é físico. Então, a primeira característica do serviço é que ele não é físico. O nome disso, intangibilidade. Essa palavra está no edital. Intangível, porque ele não é físico, tu não consegue pegar, tocar. Ele não tem matéria física, não é material. Tá, Rafael, eu já entendi. Espero que tenha entendido, porque isso vive caindo em prova e é a característica mais básica de um serviço. Serviço é intangível, imaterial. Não é um bem físico, material que tu pode pegar, tocar. Ele é intangível, combinado? Outra característica é que ele é consumido no momento em que é produzido. Como assim? Eu estou prestando serviço e você está consumindo. Quer um exemplo clássico para você nunca mais errar serviço? Pensa num show. Um show de uma banda, tua banda predileta aí. Você passou no concurso e vai no show da tua banda predileta. Aquele show, ele não é um bem físico, né? Ele é uma experiência. Ele é um serviço. E ele é consumido por você como cliente no momento que ele é produzido. A banda está tocando e você está consumindo. Então, isso é outra característica do serviço. A gente chama isso de inseparabilidade. Eu não consigo separar a produção do consumo. Legal? E que, como eu já disse antes, fornece valor na forma de experiências. Fornecer valor é atender a tua necessidade. Atende a necessidade na forma de uma experiência, que pode ser uma conveniência, diversão, oportunidade, conforto, saúde, por aí vai. E por que a gente estuda isso? Porque um banco é um prestador de serviços. Tu não vai num banco para sair de lá com a caneta do banco. Né? Tu vai no banco para quê? Para receber uma consultoria financeira. Ou seja, é algo que não é físico. Uma consultoria, uma aula, não é algo físico. Banco é prestador de serviços. Apesar de a gente usar a expressão produto bancário, o produto de um banco, na verdade, é um serviço. Legal? Vamos embora. Aí o conceito do Kotler, que a banca ama. Serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível, puxa aí uma seta e escreve imaterial, não tem matéria física, que uma parte pode oferecer à outra e que não resulta na propriedade de nada. Por quê? Não é como uma caneta que eu te dou e tu fica com a propriedade dela. Eu te dou o quê? Uma conveniência, uma diversão, uma oportunidade, um conforto, saúde, uma experiência. Ou seja, tu não fica com a propriedade de nada físico. É isso que o Kotler está dizendo. Legal? Aí o nosso amigo Lovelock vai dizer que a principal característica diferenciadora de um serviço é que ele é como se fosse uma forma de aluguel. Por quê? Tu não tem a propriedade de algo físico. É como se estivesse alugando. Pensa aí. Médico. Tu não está comprando médico, você está alugando ali o tempo do médico, né, na consulta. Professor, você está alugando o tempo do professor. Banco, você está alugando o serviço do banco. Uma caneta, opa, você está comprando a caneta.
Entendeu a diferença? Então, o Lovelock, isso aqui é maravilhoso para cair na prova, porque muita gente vai ficar assim. Muita gente da concorrência, não você, meu aluno querido. Então, muita gente vai ficar assim, será? O Lovelock diz isso. O serviço, ele é como se fosse um aluguel. Você está alugando o tempo daquele prestador de serviço. Você não é dono dele. Interessante essa visão, né? Isso ajuda a esclarecer. Então, alguns exemplos aqui, ó. Alugar mão de obra, alugar qualificações e especializações, tipo médico, consultor financeiro. Olha o banco aqui, ó. O banco é um grande consultor financeiro. Alugar um bem, um espaço físico, uma roupa de festa, o automóvel, o assento de um voo. Quando você compra uma passagem aérea, isso é serviço. Acessar instalações, redes, ali um clube, banco, olha o banco aqui. Então é por isso que está no teu edital, porque um banco é um prestador de serviços. E aqui o Lovelock vai falar de 4 grandes categorias de serviços. Por exemplo, serviços que processam, né, que trabalham com pessoas, como transporte, saúde, um hospital é um prestador de serviço, um ônibus, um avião, tudo prestador de serviço, que processa posses, por exemplo, cargas, manutenções, transporte de carga é serviço, estímulo mental, você aqui, ó, nessa aula, educação, propaganda, e processamento de informações, como, olha aqui, bancos, serviços jurídicos. Então, olha que grandes categorias de prestadores de serviços. Lembra, serviço é intangível. Aqui são coisas intangíveis, que não tem uma matéria física, são imateriais, matou a charada, tá? E então a gente está estudando isso porque sempre cai em edital bancário, porque a essência do produto comercializado por um banco é serviço. Produto bancário, na verdade, é serviço bancário. Poupança, CDB, investimento em ações, tudo isso são serviços financeiros, serviços bancários. Legal? E agora vem o slide que vai te entregar uma questão na prova. Esse slide aqui é maravilhoso, está expresso no edital, e isso vive caindo. Olha que coisa linda. Características básicas do serviço. A primeira, tu já sabe. O serviço é intangível, não é algo tangível, ele é intangível, imaterial, ou seja, não há substância física. Não pode ser tocado, sentido, cheirado, provado. Ou seja, quando tu vai num lugar para receber um serviço, você não tem como experimentar antes. Vai ser na hora o negócio, né? Então, é isso. O serviço é intangível. E qual é o impacto disso? Ó, vive caindo em prova. Qual é o impacto disso na prestação do serviço? O impacto, eu quero que você pense, você que está estudando para banco, num concurso bancário. Eu quero que você pense num produto bancário. Como assim, Rafael? Eu chego para o cliente, você passou no concurso, está lá no banco trabalhando, aí chega um cliente e você diz assim, ó, olha, pelo seu perfil, eu acho que ficaria muito bom o senhor ou a senhora investir em CDB. Aí a pessoa pergunta assim, tá, o que é CDB? Aí tu tem que explicar, tu não pode pegar assim, ó, isso é um CDB. Não, isso aqui não é um CDB. Ah, isso aqui é um CDB. Não, não tem como tu explicar. Não tem como tu dar para a pessoa pegar. Tu vai ter que explicar incessantemente, ó. CDB é um investimento, na verdade tá fazendo um empréstimo ali para o banco vai te pagar uma taxa por esse empréstimo que você fez para o banco. Então tu vai explicar a lógica do CDB, que seria a mesma coisa de explicar a lógica da poupança, que seria a mesma coisa de explicar a lógica do investimento em ações, ou explicar a lógica de um título de capitalização, ou explicar a lógica, sei lá, de um consignado, como vai ser a taxa de juros, sei lá o quê. Tudo tu vai ter que explicar, porque não tem simplesmente como tu entregar, ó, isso é uma caneta, isso é uma caneta. Isso é físico. Agora, o que é um CDB? Então, essa imaterialidade demanda uma explicação maior por parte do atendente. Demanda que a pessoa mentalmente tenha mais trabalho para elaborar aquele produto, aquele serviço. Entendeu isso? Isso é fundamental para você entender e acertar na prova. Então, olha aqui. Como é que a gente faz para reduzir a incerteza dos consumidores? Isso já caiu em prova várias vezes. Tem que explicar. Explicar. Então, você vai perguntar assim, como é que eu faço para reduzir um pouco essa incerteza por causa da intangibilidade?
conversa, explica incessantemente sobre o produto. Essa é a lógica. Então, para reduzir a incerteza, tem que explicar, ou então tem outra coisa capaz de reduzir um pouco essa incerteza por causa da intangibilidade, que é tentar tangibilizar um pouco. Como assim? Criar evidências de que o serviço vai ser bom. Como assim? Imagina a seguinte situação: uma agência bancária, um banco, a fachada de um banco, a fachada lá, toda suja, a fachada de um banco toda pichada. Tu não ia ficar com medo de entrar nessa agência? Ia, né? Esse é um aspecto tangível do serviço, a fachada, o layout ali, se está bem arrumado, limpinho, organizado. Isso é um aspecto tangível, mas que impacta a tua percepção de qualidade, né? Então, o que as prestadores de serviço tentam fazer? Criar estratégias para fatores tangíveis serem bons. Então, eu crio evidências tangíveis por meio das instalações, das pessoas, funcionários arrumados ali, bem vestidos, etc. As instalações ali arrumadas, organizadas, tudo limpinho, os equipamentos novos, material de comunicação ali, folder, etc., tudo bonitinho, organizado, né? Então, tudo isso impacta. Então, uma forma de reduzir essa incerteza causada pela intangibilidade é explicar bem o serviço. Outra forma é usar evidências tangíveis, que vão estar no ambiente ali, instalações, pessoas e equipamentos. Legal? Vamos adiante. Outra característica do serviço é que ele é heterogêneo. O que é heterogêneo? É que ele varia, né? Ele não é homogêneo, não é sempre a mesma coisa. Como assim? Eu vou te dar o seguinte exemplo. Imagina que chega um cliente lá no banco para ser atendido. E o cliente quer botar dinheiro dele na poupança. Legal? Ele senta na frente do atendente, o atendente atende ele, investe na poupança, durou 5 minutos o atendimento, ele foi embora. Legal. Chega o próximo cliente, uma outra pessoa, com o mesmo atendente, também querendo investir na poupança. Só que esse outro cliente vai fazer vai durar exatamente o mesmo tempo o atendimento? Não. Esse outro cliente vai fazer exatamente as mesmas perguntas? Não. O atendente vai usar exatamente as mesmas palavras? Não. Então, serviço ele varia. Agora, se eu tivesse 2 canetas dessa aqui, elas seriam exatamente iguais. Então eu consigo fazer 2 produtos exatamente iguais. Agora, existem milhares dessas canetas aqui iguais. Agora, 2 serviços iguais não existe, porque o serviço varia. Varia porque depende quem está prestando e quem está recebendo. Né? Então, quem, onde, quando. 2 agências bancárias, eu vou ter variação de serviço. Horários, dentro da mesma agência, eu vou ter variação de serviço. Se tu chega lá de manhã cedo, talvez tenha uma fila de aposentado para ser atendido, vai demorar. Se tu chega ali logo depois do almoço, talvez esteja um pouco mais vazio. O próprio horário da agência, o dia do mês. Como assim dia do mês? Tu vai na época do mês, que é a época de pagamento, etc., o banco está lotado. Se tu vai mais para o meio do mês ali, o banco tende a ter um pouco menos de gente. Então, o serviço varia de acordo com o horário, de acordo com a época do mês, de acordo com quem presta. Serviços variam. Legal? Então, eles são heterogêneos. Inseparáveis, isso eu já tinha falado antes. O que é inseparável? Eu não consigo separar a produção do consumo. Ou seja, é simultâneo. Está sendo produzido, está sendo consumido. Lembra do show da tua banda predileta. Eles estão tocando, você está consumindo. Ou seja, esse contato entre o prestador e o cliente é importante. Esse contato, porque eu estou prestando, você está consumindo. É ao vivo, é ali, ó. Rafael, mas essa aula é gravada. Beleza, mas aí é uma exceção, porque hoje em dia existe a possibilidade de gravação. Mas eu quero que tu lembre daquela história de que numa prestação de serviço é como se fosse um aluguel. Então, geralmente, esse conceito de serviço, sabe onde é que vem a palavra serviço? Vem daquela ideia lá do serviçal. É uma ideia bem antiga lá do serviçal. Serviçal é aquela pessoa que você contrata para prestar um serviço. Por isso da intangibilidade, inseparabilidade. Hoje em dia, você pode pensar, numa aula gravada,
nem é tão simultâneo assim nessa aula gravada, mas isso aqui é uma coisa moderna. Eu quero que tu lembre do conceito de serviço que vai cair na prova, que é esse, vai cair na prova em separabilidade, ele não vai falar de aulas gravadas no concurso, ele vai usar a palavra inseparabilidade e você vai lembrar do serviçal. O serviçal que está prestando o serviço ali ao vivo, enquanto alguém está recebendo esse serviço. Legal? Beleza? Então, inseparabilidade, não consigo separar a produção do consumo. Próxima característica, vive caindo em prova, perecibilidade. O que é algo perecível? Algo que estraga, não é? Ah, produto perecível, produto que estraga. Um serviço é altamente perecível. Sabe o que vai cair na tua prova? Que ele não pode ser armazenado. A característica perecibilidade vai cair na tua prova como algo que não pode ser armazenado, algo que não pode ser estocado. Se a banca falar, não pode ser estocado, perecibilidade, pode marcar. Então não pode ser estocado, é o que a banca vai falar. Ou seja, se eu não usar naquela hora, perdido para sempre. Aí tu lembra, o show da tua banda, perdeu o show, e agora? Perdeu. Perdeu o voo, já era. Perdeu aquele assento, vai ficar lá vazio, já era. Perdeu o horário no médico, já era. Não tem como estocar esse horário e usar amanhã. Amanhã tu vai usar um outro horário. Amanhã vai ser outro voo. Ah, mas tem show no dia seguinte. É outro show. Pode ser da mesma banda, mas é outro show. Tu não conseguiu estocar o serviço. Então, lembra disso. E a última característica, para finalizar, é a nossa amiga coprodução ou coparticipação. O que é isso? O cliente participa da prestação do serviço. Lembra do show? A banda está tocando e a plateia está assistindo, interagindo, está participando. Atendimento bancário. O atendente está atendendo e o cliente está participando, fazendo perguntas, etc. Então, existe no serviço a participação do cliente. E num produto físico? Geralmente não. Eu não estava lá na linha de produção quando fizeram essa caneta aqui. Eu não estava lá na linha de produção quando fizeram esse celular. Ou seja, eu não participei. Agora, num serviço eu participo. Legal? Então tá aqui as 5 principais características de um serviço que estão na literatura e que vivem caindo em prova. Esse slide é fundamental para você acertar, porque vai cair. Combinado? Ah, vazou. Entendi. Então, como é que a banca cobra? A banca clássico da Sesgran Hill. Ela cita lá, conta uma historinha, ela cita no meio da historinha, ali do meio para o fim da historinha, algum exemplo, alguma coisa, e te pergunta que característica é essa. Ah, se ela falar lá na historinha, não pode ser tocado, intangível. Varia, heterogeneidade. Eu não consigo separar a produção do consumo, inseparabilidade. Não pode ser estocado, perecibilidade. É assim que vai cair. É assim que a banca vai cobrar. Quer ver? Vamos brincar de questões? Então, vamos lá. O que você vai fazer agora? Você vai pausar essa aula, você já sabe. Você vai pausar aí e vai fazer as questões sozinho e depois dar play para assistir a correção, se precisar. Se tu acertar tudo, nem precisa assistir a correção. Agora, não, Rafael, fiquei em dúvida em algumas. Assiste a correção. Então, vamos embora? Bom, se você deu play de novo, é porque você já fez as questões sozinho, sozinha. Então, vamos embora. Olha que delícia. Em geral, os consumidores apresentam pouca familiaridade com os aspectos abstratos. Abstrato, serviço bancário. O que é o aspecto abstrato? A ideia do Opa, deixa eu ajeitar aqui que falhou a minha canetinha. Quando ele fala abstrato, ele está falando do Opa, peguei a caneta errada. Ele está falando do intangível. Então, se ele falar em aspecto abstrato, ele está falando do intangível. Como é que eu reduzo essa abstração? Lembra? Eu falei? Ou eu crio aspectos tangíveis, ou eu explico. Olha como é que é no Banco do Brasil 2021. Acordo formal minimiza? Claro que não. Bobagem. A cliente sempre...
Que bobagem! Cliente sempre... O que isso tem a ver com algo intangível? Contrato de curto prazo. Meu Deus do céu, que besteira. Mínima interferência, pelo contrário. Eu tenho que passar informações corretas e confiáveis. É assim que eu reduzo essa abstração, essa percepção de intangível. A pessoa passa a conhecer mais o produto, mais o serviço. Legal? Próxima. Ao contrário de um bem físico, o 2023, Banrisul. Ao contrário de um bem físico, os serviços não podem ser vistos ou tocados. O que é isso? Intangibilidade. Não pode. Intangibilidade. Então, deixa eu apagar tudo aqui. Aí, não pode ser visto ou tocado intangível. Para superar essa dificuldade, de novo, explico, ou crio aspectos tangíveis. Vamos ver o que a banca disse. Apresentar todos os argumentos disponíveis para reduzir, dirimir é reduzir. As dúvidas? Sim. Se eu apresento todos os argumentos, ó, tá vendo? Ó, já tinha caído em 2021. Passar informações para reduzir essa percepção de intangibilidade. Passar informações para reduzir. A banca se repetindo, por isso que é importante assistir a aula com um professor que entende a banca, bem-vindos, e fazer questões. OAB, conduzir com segurança os clientes até a gerência? Não, o que isso tem a ver? Desobstruir todos os canais de venda para agilizar atendimento e dias movimentados. O que isso reduz a intangibilidade? Não tem nada a ver. Indicar internet banking, pelo contrário, é o contato pessoal que vai reduzir essas dúvidas. Reduzir em parte as taxas, reduzir taxa. A gente já tinha feito questão igualzinha. Eu tenho que falar com o cliente, explicar. Aí eu reduzo a incerteza dele. Legal? Bom, mais uma. Uma característica do atendimento bancário que interfere decisivamente na percepção dos clientes é a inseparabilidade. O que é isso? Opa, eu não consigo separar a produção do consumo, eu não separo. É ao mesmo tempo, tá? Que se manifesta no fato de o prestador de serviço é o serviço. Essa frase aqui é maravilhosa. Isso aqui é típico de cair numa outra questão da Cesgran Hill. O prestador é o serviço em si. Você, quando vai lá assistir o show da tua banda, a banda é o serviço. Você, quando vai no banco, o atendente é o serviço em si. Né? Eu não consigo separar. Então tá aqui. Sendo assim, para administrar corretamente essa característica, o que o atendente ali tem que fazer? Ó, Banco do Brasil 2023. Assumir totalmente os fatos que ocorrem em sua agência. O que isso tem a ver com um inseparável? Nada. Completar o estoque pleno do serviço. Não tem nada a ver. Compreender seus próprios benefícios e anseios. O atendente vai ficar lá tendo crise existencial. Nada a ver. Orientar os clientes? Sempre. Se o prestador de serviços é o serviço, o papel dele é orientar o cliente. Tá aqui. Tornar tangíveis, não tem como tornar tangível os serviços. O serviço vai continuar sendo intangível. O que eu vou fazer é criar características de tangibilidade ali no ambiente, etc. Mas tornar tangível o serviço, não. Qual é o foco aqui? É o mesmo de antes. Só que antes estava falando da ideia de imaterial, né? E agora está falando da ideia de inseparável. Então, antes falava de serviço intangível, agora está falando que é inseparável. Mas aqui ele já entregou a resposta. Porque a resposta é a mesma. É tirar as dúvidas, orientar os clientes. Isso reduz a incerteza. Então, dê de dado nosso gabarito. Questão número 4. Vamos ver. Um banco brasileiro de investimentos decidiu tornar-se um banco múltiplo, oferecendo conta corrente apenas no formato digital, com taxa zero. Legal. Sustentou a decisão por reconhecer a perecibilidade. Qual foi a dica que o tio Ravazolo te deu? A banca falou em perecível. Perecível é algo que não pode ser estocado. Falou em perecível, procura a alternativa que vai falar que não pode ser armazenado, não pode ser estocado. É isso, é pronto, é simples e direto assim. Não tem por que sofrer. Então, vamos ver onde é que está isso.
Existência de variação, não, isso aqui é variabilidade. Existência de cocriação, isso aqui é a coparticipação, né? O cliente participa da produção. Dificuldade de explicar os benefícios, algo não pode ser tocado. O que é isso? Intangibilidade. Impossibilidade de ser guardado, estocado, armazenado, perecível, desde dado nosso gabarito. Facilidade de ser copiado, por isso aqui é viagem, isso aqui é a banca inventou, nada a ver. Então, falou, onde é que falou em estocar, armazenar, guardar, que não pode? Letra D, serviço é perecível, matou a charada. Legal? Vamos ver mais um. Tá vendo como sempre cai? Todos os últimos concursos bancários caiu, inclusive na Caixa 2021. Olha que delícia. Com a introdução no Brasil nos anos 90 dos primeiros caixas automáticos, terminais bancários ou ATM, o processo de prestação de serviços se modificou. Desde então, o cliente passaram a integrar uma parte do processo. O cliente é parte do processo. O cliente realiza atividades que antes eram feitas pelo prestador. O cliente passou a ser parte da solução. O cliente participa. O nome disso, coparticipação ou coprodução. Onde é que está isso daqui? B de bola, nosso gabarito. Rafael, estocagem. Estocagem seria se pudesse estocar. Isso aqui nem é característica de serviço. Homogeneidade. Não, o serviço é heterogêneo. Simultaneidade. Simultaneidade é o prestador e o cliente, ambos participando. Não é o caso aqui. Eu não disse que não pode ser separado produção de consumo. Ele está falando de o cliente participando, o cliente integrando, o cliente produzindo junto. Rafael, que palavra é essa aqui? Coopetição. Então não é estocar, na simultaneidade. O que é coopetição que eu nunca ouvi falar? Existe essa palavra? Existe. Coopetir é uma mistura entre competir e cooperar. É um comportamento mais ligado à gestão de pessoas, que diz assim, ó, funcionário, ele tem esse comportamento de coopetição. Como assim? Ele coopera com os outros funcionários, ao mesmo tempo que ele compete com os outros para ser promovido. Então existe esse comportamento dualístico, lindo isso, né? Nas organizações de um funcionário que ele coopera com os outros para poder fazer o trabalho, ao mesmo tempo que ele compete para subir na carreira. Então a palavra competição diz isso, mas não tem nada a ver com essa questão. Nossa questão fala sobre coproduzir. Mais uma, Rafael, mas como isso cai em prova? Cai muito, olha aqui que delícia! Vamos pegar de novo a canetinha. Vamos ficar com essa vermelha aqui. Os produtos bancários têm certas características, blá blá blá. Uma das características é a ausência ou clareza. Desculpa, ausência. Deixa eu ajeitar aqui. Isso, tá pegando bem um reflexo de luz agora sim. Ausência de clareza ou precisão. Ausência de clareza ou precisão. Que repercute na falta de compreensão. Dificuldade de elaborar mentalmente. A gente já fez uma questão sobre isso, lembra? Falava que era abstrato, difícil de entender. Por que é isso? Porque ele é intangível. Então, que característica é essa? Intangibilidade. Rafael, onde é que está isso? Risco? Não. E materialidade? Sim. Aqui está a pegadinha. Tangibilidade. Tangibilidade é algo que existe fisicamente. Qual é o nome da característica? Intangibilidade. Cuidado, tá? Automação, invariabilidade, nem maluco para falar. Então, aqui estava a pegadinha da banca, que uma galera deve ter se atirado. Galera que não assistiu minhas aulas, porque quem assistiu lembra que eu sempre falei. Intangível ou imaterial, algo que não pode ser tocado, pegado, ó, por isso que gera confusão. Então, gabarito B de bola, imaterial. Rafael, tem mais? Tem muito mais, olha aqui. Rafael, mas bastante questão, bastante, e tu vai fazer todos, sempre faço, né? Você sabe, você que é meu aluno, mais de 250 questões comentadas no nosso curso, então vem junto. A situação apresentada em relação a características diferenciadoras de serviço está associada, ó, nem precisava ler o resto, ó, nem precisava ler. Eu sempre digo para vocês como dica, começa lendo a última frase, que geralmente é suficiente para responder a questão. E ele diz aqui, ó,
Impossibilidade de estocagem. Falou em estoque, falou de algo perecível. Vai direto, nem sofre. Não pode estocar porque o serviço é perecível. Ponto para ti, choro para concorrência. Vamos embora. Rafael, tem mais? Sim, vive caindo, eu já te falei. A experiência do cliente é um exemplo de como as características do serviço influenciam o atendimento bancário, pois demonstra que, vamos ver qual foi a experiência desse cliente, olha só. Ao chegar à sua agência, leu a última frase, não foi suficiente, aí tu vem e lê desde o início. Mas na hora da prova, não começa do início, começa sempre da última frase, que é onde tem um comando. Então agora a gente já sabe o que procurar. O que a gente vai procurar nessa questão? O que afetou a experiência desse cliente? Qual característica do serviço? Ou seja, vai falar de uma das características. Vamos ver. Ao chegar à agência, o cliente percebe que há muita fila. Tem bastante fila. Enquanto aguardo o gerente, houve reclamações de outros 2 clientes que também esperam o atendimento. Então tem muita fila e a galera está reclamando. Ambos comentam que em dias de forte movimento, o serviço fica péssimo. Dia de forte movimento, o serviço fica ruim. Ele tem a sensação de que a atenção recebida não é a mesma de outras experiências. Então, dia de forte movimento, atendimento ruim. Mas em outros dias é diferente. Um dos motivos é que, apesar de cortês, o gerente é direto e rápido no seu atendimento, sem conversar muito. O que ele está dizendo? Que tem dias que o gerente é mais direto, rápido, e tem dias que o gerente conversa. Ou seja, dependendo do dia, o serviço muda, o serviço varia. Qual é a característica que impactou? A variabilidade. Vamos procurar? A percepção do cliente é afetada pela variabilidade? Sim, causada pela irregularidade da demanda. Demanda alta, o gerente fica mais direto, rápido. Demanda baixa, pouco cliente, o gerente conversa, etc. Então tá aqui, letra A, nosso gabarito. Vamos ver as outras. Simultaneidade? Não tem a ver com simultaneidade, tem a ver com serviço variou. A agência foi influenciada pelo gerente? Não. Foi influenciada pelo serviço em si, pela quantidade de gente que apareceu lá. Intangibilidade? Nada a ver. Perecibilidade? Nada a ver. O foco aqui ele explicou na história. Veio muita gente ou veio pouca gente? Isso faz o serviço variar. Letra A, nosso gabarito. Matou a charada. Tem mais, vamos embora. Uma característica típica do marketing em empresas de serviços que interfere decisivamente em sua gestão é o fato de sua prestação. Vamos lá, ele quer uma característica de serviço. Serviço é simultâneo ao consumo? Sim. Simultaneidade, letra A, muito obrigado. Sério? Sério isso, pronto. Rafael, mas eu fico com medo de marcar a letra A. Então vamos ler as outras. O serviço costuma não variar? Pelo contrário, o serviço varia, ele tem variabilidade, ele costuma variar. Depende pouco dos funcionários, depende muito. Depende de quem presta, quando presta, para quem presta, depende muito. Pode ser estocado? De jeito nenhum. É facilmente percebido antes? De jeito nenhum, porque ele é intangível. Então, letra A, nosso gabarito, barbada, e você, a partir de agora, vai sempre acertar essa questão. Fica aí de presente para você. Continuando aí nossa aula, vamos abordar aí o mix de serviços e vamos ir adiante e fazer outras questões da banca. Já nos vemos aí.